Olá pessoal, tudo bem? Será que é possível economizar até 30% na minha obra sem comprar material de segunda, fazer reutilização de material, usar telha de fibrocimento, rebaixar o pé direito? Enfim, será que é possível esse tipo de economia mantendo um alto nível de qualidade dos materiais na obra? Então o meu objetivo nesse vídeo é dar sequência no roteiro do construtor e provar para vocês que sim, que se a gente fizer a combinação correta entre projeto e método construtivo, a gente consegue uma economia muito grande na obra e ainda assim entregar uma obra de excelente qualidade. Então já vou pedir para vocês deixar o joinha, se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Então, dando sequência aí no roteiro do construtor, no vídeo passado, que eu vou deixar no card para vocês aqui, nós compramos um terreno, né? E para comprar esse terreno nós fizemos lá o contrato de opção de compra, né? Fizemos um pedido de certidão de uso do solo na prefeitura e o levantamento planimétrico para poder conferir as medidas do terreno, né? Agora, nós vamos pegar esse estudo preliminar que nós fizemos nessa primeira etapa e vamos realmente partir para a elaboração do projeto. E para isso, o arquiteto que for elaborar o projeto, né, eu vou falar que é arquiteto, mas pode ser um engenheiro também, ele precisa de algumas informações. Então, por exemplo, os parâmetros que estão lá na certidão de uso do solo. Mais para frente eu vou gravar a tela do computador e vou mostrar para vocês uma certidão que eu pedi há pouco tempo, que ela vem lá cheio de parâmetros para a gente poder seguir, de legislação, enfim. E também em cima do levantamento planimétrico. Então o arquiteto ele vai projetar esse desenho em cima do levantamento planimétrico, tá? E seguindo aí as diretrizes da certidão de uso do solo. Uma outra informação que é importante ele saber qual vai ser o método construtivo. E nós também já vamos falar disso, tá? Antes de falar do método construtivo, eu queria dizer que para quem for construir uma casa num condomínio, por exemplo, tem uma outra série de critérios que é o regulamento interno lá do condomínio. Então tem lá o estatuto, o regulamento, e o condomínio lá ele tem uma série de regras que também deve ser combinado junto com a certidão de uso do solo e o levantamento planimétrico para o arquiteto poder fazer o desenho, tá? E por último, nós vamos precisar definir para o arquiteto um método construtivo. Vamos lá, tem um parênteses para fazer aí sobre método construtivo antes de avançar. Eu sou favorável em que a gente utilize método construtivo que tem NBR, tá? Que tenha normas escritas lá. Por quê? O método construtivo ele pode tanto impactar na questão de seguro quanto de financiamento. Então, por exemplo, tanto os bancos públicos quanto os bancos privados têm uma série de regras de financiamento de imóvel. Então, se você for construir um imóvel que vai vender lá no sistema Minha Casa Minha Vida, você não pode utilizar qualquer método construtivo para poder executar esse projeto. Tem lá uma série de regras que o banco público exige para poder financiar. Banco privado, a mesma coisa, tá? O mesmo vale para um seguro. Então, vou dar um exemplo bem exagerado. O seguro de uma casa de alvenaria estrutural não é o mesmo perfil de seguro de uma casa inteirinha construída em madeira, por exemplo. Tá? As razões aí são óbvias. Então, por isso, esse passo anterior que a gente tem que dar. Qual o objetivo da minha construção? É uma casa para eu morar? Meu sonho é fazer uma casa igual eu tinha lá do meu avô, com assoalho de madeira, sem laje. Ótimo. Também o engenheiro estrutural calcula a estrutura em madeira, mas é importante você saber que se você for vender essa casa financiada, pode ser que haja restrições, tá? Evoluindo então aí no assunto do método construtivo. Vai muito de região para região, tá, pessoal? Então eu sei que tem certas regiões que têm uma vocação natural para um determinado método e outras regiões para outros tipos de construção. Aqui, para mim, na minha região, a alvenaria estrutural ganha disparado do concreto armado. Eu acho que em todas as regiões, né? Para construções, a gente já conversou isso aqui no canal, né? De pequeno e médio porte, o concreto armado não ganha da alvenaria estrutural. A gente não tem retrabalho, não tem reboco, nem por dentro nem por fora. Não temos caixaria, não temos perda de tempo com armação de ferragem. Então, assim, a obra é mais limpa, gera menos resíduo. Não é que é melhor, é que nessa aplicação a alvenaria estrutural é mais eficiente, né? Para outros tipos de aplicação, aí o concreto armado sai na frente, tá bom?
Então, eu vou falar desses dois métodos aí, fazendo uma comparação simples. Até hoje eu estava conversando com um engenheiro e ficou claro assim, se os vãos não for muito grandes e não exigir que a gente tenha uma laje maior, a gente conseguir usar uma laje H8, por exemplo, que é o que eu utilizo no prédio, a gente consegue chegar a 30% de economia na alvenaria estrutural se comparado com concreto armado, tá? E o que eu quero, eu sei disso na prática, mostrei aí o vídeo de uma casa para vocês, que se fosse em concreto armado a gente não conseguiria aquele custo, né? Vou mostrar uma outra também que eu estou executando e a gente vai falar mais disso. Então vamos partir do princípio que escolhendo o método construtivo alvenaria estrutural, a gente tem aí pelo menos 20% de economia se comparado com o concreto armado, tá? Qual um outro ponto importante que para nós, enquanto construtores profissionais, é interessante a gente entender? Sobre a planta, a questão da geometria, como que a gente entende o funcionamento do custo com relação ao desenho do projeto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente o arquiteto, a preocupação do arquiteto é tornar possível aquilo que a pessoa imagina em termos de projeto. Claro, o arquiteto ele vai privilegiar algumas questões humanas no projeto aí de necessidade mesmo, né? Ventilação, iluminação, enfim. Ele vai pegar aquele sonho lá, colocar nos moldes de exigência de arquitetura, somados ao código sanitário, a certidão de uso do solo, diretrizes do condomínio, e vai elaborar esse projeto. Muito bem. Mas tem algumas considerações que a gente pode fazer enquanto construtores e investidores, né? Hoje, muitos clientes vêm me procurar já nessa etapa de elaboração de projeto, justamente para a gente tentar ajudar nessa hora, em termos de custo, que é o que a gente está acostumado, tá? Então, para isso, pessoal, eu quero... vamos lá para frente do computador agora. Eu quero explicar para vocês como que a gente consegue, em termos conceituais, tá? Auxiliar o proprietário e o arquiteto com relação à redução de custos em um projeto, tá bom? Vamos agora na planilha de Excel, que eu quero tratar de algumas coisas conceituais com vocês aqui, tá? Muito bem, em termos de projeto, que eu digo que em cima desse conceito aqui, a gente encontra aí a maior oportunidade de economia numa obra. Não é construir com trelicinha, não é comprar material de segunda nem nada. Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho que construir uma sala de 16 metros quadrados, eu fiz isso aqui de exemplo para a gente, que é o seguinte, seria uma sala, a gente tem a oportunidade, né? A gente pode fazer uma sala de 4 por 4 metros, que daí ela teria 16 quadradinhos de 1 metro quadrado aqui dentro, então aqui tem exatamente isso, 16 quadradinhos, né? E um perímetro, então, o que é o perímetro? O perímetro é isso aqui, ó. Se a gente pegasse toda essa linha, o contorno, e esticasse, tá? Então, se cada quadradinho tem 1 metro, o perímetro dessa sala aqui teria 16 metros, tá? Com 16 quadradinhos aqui dentro. Então, essa aqui é uma sala de 16 metros quadrados com um perímetro de 16 metros. Muito bem. Esse perímetro, vamos imaginar que é uma parede, tá? Se ela fosse uma parede com 2... Vamos falar 2 metros de altura para ficar fácil a nossa conta, tá? 16 metros de perímetro vezes 2 metros de altura seria uma sala, teria uma parede com 32 metros quadrados, tá? Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Aqui também tem 16 metros quadrados, tá? É uma figura, né? Seria uma sala de 2 por 8 metros. Também 16 metros quadrados. Tem 16 quadradinhos aqui dentro, tá? Acontece que se a gente fizer o perímetro aqui, né? A gente tem 8 com 2 metros, 12 com 8 com 2 metros, 10 com 8, 18 com mais 2, 20. Então nós teríamos um perímetro de 20 metros. Se a gente fizer 20 metros vezes 2 metros de altura, nós utilizaríamos aí então 40 metros quadrados de alvenaria e não 32. Só que já são 8 metros quadrados a mais de alvenaria. No bloco estrutural, para 8 metros de alvenaria, que seria o número de
que é a metragem excedente, né? Eu uso 12 blocos e meio para cada metro. Então, só de bloco, pessoal, eu utilizaria aqui 100 blocos a mais, tá? E a gente tem aí uma mão de obra para fazer isso. Hoje vamos falar em R$ 32,00 o metro, R$ 256,00 a mais de mão de obra. De alvenaria, fora baldrame, fundação, tá? Então, as diferenças começam a ficar grandes, né? Se a gente tem uma sala, um ambiente que tem... Aqui vai ficando cada vez mais lúdico para a gente poder entender a questão do custo. Então, se a gente tiver 1 por 16, nós também vamos ter 16, teremos, né, 16 metros quadrados de sala, né, 1 por 16, só que com 34 metros de perímetro. Então, se a gente fizer a nossa continha aí, né, 34 vezes 2 metros de altura, nesse caso aqui seria 68 metros quadrados de alvenaria, mais que o dobro da primeira opção aqui, tá? Então, interessante nós, enquanto construtores, entendermos essa questão da geometria do projeto, tá? E aí fica a dica para os pedreiros de plantão, para o pessoal que gosta de fazer orçamento por metro quadrado, né? Quanto você cobra? Quanto custa o metro quadrado da obra? Só que, nesses 3 primeiros exemplos, já dá para ver que esse negócio é furado, né? Bom, vamos lá para um pouco mais de realidade, né? Eu fiz aqui como se fosse uma planta de casa geminada, né? E que seria mais ou menos isso aqui, né? O que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu acho que a gente ainda tem 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, exatamente. Todos aqui tem 16, né? Aqui a gente ainda tem 16 metros quadrados, mas eu quis simular uma planta de casa em que sentido? De fazer esses recortes aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente faz isso, a gente aumenta muito o perímetro. Então, a gente tinha uma figura, se a gente for ver bem, né? Ela não está tão distante dessa aqui em termos de contorno, mas pelo fato da gente fazer esses recortes, ó, o perímetro pula aqui para 26, enquanto aqui era 16. E aí, se a gente fizer aquela nossa continha de novo, né? 26 metros de perímetro vezes 2 metros de altura, pula para 52 metros quadrados de alvenaria, para uma estrutura parecida com essa. E aí, quanto mais a gente recorta, que vocês podem ver, são 16 metros também, né? Quanto mais recorte a gente fizer, recorte que eu digo esse entra e sai aqui para poder dar uma cara arquitetônica legal, né? Isso que deixa uma casa bonita ou um prédio, quando tem bastante recorte assim. E aqui no caso foi para 28. Só por curiosidade, né, o círculo com 16 metros quadrados, ele tem aí um perímetro em torno de 14. Então ele ganha aqui do quadrado, só que a execução é muito mais difícil. Por que eu queria mostrar isso aqui para vocês? E vamos tentar levar isso aqui para a prática agora, tá? Essa aqui é uma planta de casa geminada, que tem aqueles recortes, né? Que seria sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, 3 quartos, né? 2 aqui com banheiro social e uma suíte no fundo. Então a gente já viu que é retangular e tem bastante recorte, que faz gastar bastante. Aqui um outro modelo de casa que também, né? Apesar de ser a área aqui integrada, tem bastante recorte. Aqui um modelinho de casa que eu considero muito inteligente, quadradinho, ó. Então a gente tem aqui o melhor dos mundos, né? Com um pouquinho a área perdida aqui no meio. Tem essa ainda, né? Casa geminada ainda tem esse corredor enorme aqui no meio de área perdida. E por último, pessoal, queria mostrar para vocês a planta de um prédio, por exemplo, que eu estou finalizando agora, né? Que a gente tem aqui recorte só aqui na frente, né? Essa área pequena aqui de recorte. São paredes retas no fundo e nas laterais. E se a gente fizer um recorte daqui para cá, a gente pode ver que é um quadradinho de um lado e um quadradinho de outro, tá?
com sala, copa e cozinha numa área integrada. Então, a gente faz o nosso custo despencar aqui. Por isso que eu disse para vocês, ó, quando a gente alia a alvenaria estrutural a um conceito desse aqui, ó, né, que trazendo para cá é isso, a gente consegue fazer o nosso custo despencar. Com certeza mais que 30%, né? Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que esse projeto aqui, tá? Esse projeto que vocês estão vendo, é esse prédio aqui que nós estamos acabando. Então, ó, o prédio está ficando assim, tá vendo? Ó? São paredes retas na lateral, mas à frente a gente faz esse quebradinho aqui, ou seja, a gente cede um pouco aqui para não ficar um caixote também, né? Mas mesmo assim dá uma cara bonita no prédio, fica legal. E a gente consegue transportar para o resto da construção aquele conceito de linhas retas, mais quadradão, né? Tem uma imagem de cima aqui que eu quero ver se eu... Aqui. Então, aquela planta, se a gente der uma olhada aqui, né? Ó, der uma olhada nessa planta aqui assim, vocês vão ver que é exatamente isso, ó. O hall de entrada, tá vendo? Hall de entrada aqui, que é isso aqui, ó. Aí a gente tem a lavanderia aqui no fundo, a cozinha, essa área aqui integrada, que é aqui, ó, lavanderia no fundo, a cozinha, essa área aqui integrada, né? O banheiro, aqui tem um hallzinho de 1 metro quadrado, se a gente for observar isso aqui, ó, tá? A gente tem o banheiro no meio e os 2 quartos. Aí a gente tem aqui o banheiro no meio e os 2 quartos. Essa obra ela já está bem adiantada, tá finalizando mesmo, aqui ela já está com grafiato, tá vendo? E estamos aí finalizando. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar que sim, a gente tendo esses conceitos aqui em mente, a gente consegue avançar muito na economia e com certeza produzir um projeto, se comparado com a alvenaria estrutural, né, com mais de 30% de economia, sim, com certeza, tá? Vamos para o encerramento do vídeo então. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de responder alguns comentários do último vídeo. Então, o Moacir de Castro lembrou aqui que realmente não é preciso nenhum tipo de instrumento que represente lá o proprietário para a gente conseguir uma matrícula atualizada. Você tem razão, Moacir, eu comi bola lá no vídeo, valeu pelo comentário. Se a gente tiver só o número da matrícula, sem nenhum tipo de contrato, a gente consegue uma matrícula atualizada, né? Ele também recomenda fazer o estudo de solo, a sondagem, durante o processo de compra. Aí, Moacir, essa é uma decisão pessoal, né? Eu prefiro fazer o estudo de solo após a aquisição do terreno. Eu minimizo um pouco aí os custos iniciais. Pela minha experiência, eu sei que em termos de fundação, a menos que tenha realmente que fazer uma drenagem, é uma coisa visível, né, cara? Não muda muito os custos aí se um solo for úmido ou não. O que vai mudar é o tipo de estaca que a gente vai usar, que eu pretendo comentar no próximo vídeo, né? Se a gente vai partir aí para uma hélice contínua, Strauss ou escavada. Inclusive eu tenho vídeo falando isso no canal, tá bom? Brigadão, Moacir, pelos comentários, cara. A Cleise perguntaram se o trabalho de topografia, né, se pode ser realizado em um imóvel que já tenha uma casa construída. Como que o topógrafo faria isso? E sim, Cleise, queria dizer para você e para o Paulo que é possível, que os topógrafos têm recurso para fazer esse trabalho mesmo se tiver um imóvel construído em cima do terreno, e que eu já fiz esse tipo de trabalho, inclusive em outras cidades que não a minha aqui, tá? É perfeitamente possível, pode entrar em contato com o topógrafo aí e contratar o trabalho dele, que ele consegue fazer sim. O Júlio César, grande Júlio César, que inclusive esteve na minha casa aqui me fazendo uma visita, me ajudou aí dizendo que aos 14 minutos do último vídeo, né, eu disse lá que não sabia o que era o BC, e ele me lembrou aqui que é o Boletim de Cadastro Imobiliário, né? Valeu, Júlio, brigadão, cara. E é isso aí, pessoal. O próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre as estruturas de fundação, o que a gente pode fazer, né? Tudo do ponto de vista do construtor, pessoal. Eu não sou engenheiro, então não vou falar tecnicamente. Vou falar em termos de custo e execução de acordo com o projeto, né? E quero falar também sobre um planejamento de custos. Na verdade, o vídeo vai ser mais sobre planejamento de custos. A gente vai abordar muito pouco aí
a parte de execução, tá bom? Então, obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha e especialmente comente no vídeo aí que eu vou responder os comentários igual eu tô fazendo esse vídeo agora, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.